Oi, turma, tudo bem? Bom, hoje nós temos aula de antiagregante e de anticoagulante. E como. O que significa? Vamos ver primeiro essa parte de. Precisa começar do começo, certo? Precisamos entender algumas medicações nesse contexto que pode dificultar tudo a mesma coisa, mas não é, né? Os anticoagulantes seja, também vai deixar o sangue mais fluido, tá? Ó, quem são os pacientes? Então, pessoal, se o paciente toma... Então, vamos começar aqui, ó, pela parte 2, falando sobre alguns exemplos de agregantes antiplaquetários. E o mais famoso deles é o AS, tá? Quem já tomou AS aí quando era criança, AS infantil, né? Que era docinho, que a gente roubava ali da cartelinha de plástico. Eu sei que alguém aqui que está assistindo nessa aula do PNE noturno também. Então, o AS, pessoal, ele é um anti-inflamatório. Inicialmente, ele foi desenvolvido para ser um anti-inflamatório e não um antiagregante plaquetário. Só que, dependendo da dose que ele é utilizada, ele tem essa ação de promover maiores sangramentos, são efeitos colaterais, porque ele tem, então, essa ação de antiagregação plaquetária, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, que os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, que vocês já aprenderam lá em farmacologia, inibe a COX-1, né? Então, é justamente essa ação que o AS faz. O que vocês precisam perguntar na anamnese? Das medicações que esse paciente toma, independente do paciente, né? A gente pergunta para todos eles. E se ele toma S, qual é a miligrama e quantas vezes por dia que ele toma? Às vezes o paciente toma S e nem sabe por que tá tomando a S. Então é importante a gente perguntar, tá? Outro fator importante é vocês entenderem que a gente não pode ficar suspendendo, independente do procedimento que vocês farão, a gente não fica suspendendo medicação de paciente, mesmo que seja o famoso AS ou outro, tá? Se o paciente precisa tomar essa determinada medicação anticoagulante ou antiagregante, pessoal, é porque realmente ele tem uma necessidade para isso, tá? Vamos supor aqui o que está escrito aqui no final desse slide, ó, que a inibição, né, enzimática promovida pelo AS dura um tempo de vida útil da plaqueta, ou seja, de 7 a 10 dias. Se você suspende alguns dias antes ou até um dia antes da sua cirurgia, você quebra todo o ciclo dentro da corrente sanguínea de deixar essa corrente sanguínea mais fluida. Você pode promover um trombo ou um coágulo, aí logo depois da cirurgia você volta com a S, aí o organismo entende que ele tem que ficar mais fluido de novo, só que nisso ele já formou um trombo, já está circulante, pode causar até um AVC transitório ou mais grave no paciente. Então, lembrem-se disso, tá? Super importante. Aqui eu trouxe um esquema para vocês que vocês já aprenderam lá em farmacologia, tá? E que é importante vocês reestudarem, que é a ação do AS como se realmente fosse um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Um outro remédio que a gente precisa comentar é sobre o clopidogrel. Ele tem um nome comercial também chamado Plavix. Então, são informações importantes. Clopidogrel, Plavix, é a mesma coisa, tá? Ele é tão importante quanto o AS, porque ele deixa esse sangue mais fluido e ele tem uma meia-vida de 7 a 10 dias. Quem geralmente vai tomar esses
remédios. No caso do clopidogrel, que é um pouco mais forte, que é um pouco mais... tem uma taxa de coagulação, de anticoagulação mais alta do que o AS, tá? São pacientes cardíacos que teve IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, que teve AVE, que é o acidente vascular encefálico, ou que estão sob tratamento, tá? Então, são pacientes, assim, que realmente precisam tomar essa medicação. Lembrando aqui que vocês não podem, de forma alguma, suspender essas medicações sem conversar com a equipe médica primeiro. Aqui, ó, o Plavix, tá? Então, o que a gente acabou de comentar, ele tem uma anticoagulação mais alta do que o AS, precisa ter uma atenção importante com ele. Pacientes que têm stents no coração, que são aquelas molinhas para deixar mais aberto, né, as veias, artérias ali do coração para não colapsar, para não coagular, é importante vocês identificarem, tá bom? Fica aqui um aviso importante identificar isso aqui na anamnese. Pessoal, por que a gente precisa estudar sobre isso dentro da odontologia? Porque nós fazemos muitos procedimentos, dos menos invasivos aos mais invasivos, né? Então, um paciente que toma um antiagregante ou um anticoagulante, ele pode ter algum evento de sangramento, sem ser da odontologia, tá? Ele pode ter algum evento de sangramento e ele pode fazer um hematoma na boca, no rosto, ele pode fazer uma equimose, tá? Ele pode ter sangramentos intestinais. Então, são condições e situações que a gente precisa estar ligado na hora de fazer um atendimento dele na cadeira, durante a nossa anamnese, tá? E durante o nosso exame físico extra e intraoral também. Então, aqui eu ressalto para vocês, lembrando a diferença de hematoma e de equimose. Os hematomas são aquelas lesões mais arroxeadas que têm um conteúdo sanguinolento ali dentro daquela lesão. E a equimose são aqueles roxos, são aquelas pancadas, né? E que pode acontecer tanto na parte externa do rosto, pescoço, quanto para a parte interna também. Joia? Então, ó, sobre odontologia, a gente não suspende medicação do paciente, só que a conversa com a equipe médica da cardiologia, neuro, enfim, quem foi o médico que prescreveu essa determinada medicação do paciente, a gente precisa manter uma ligação. E a gente já conversou semana passada sobre os encaminhamentos e manter o contato com a equipe médica, né? Aqui eu comentei na aula, na parte 1, sobre vocês estudarem coagulograma e hemograma, né? Pessoal, faz muito sentido nós solicitarmos antes de qualquer procedimento que vai estimar algum sangramento, mesmo que seja pequeno, faz sentido nós solicitarmos esses dois tipos de exames, tá? O coagulograma e o hemograma, pelo menos. Se esse paciente for diabético, a gente vai incluir alguns outros exames, como vocês já aprenderam na aula de diabetes, e assim por diante. O X da questão aqui é monitorar se esse paciente tem alguma previsibilidade de sangramento ou não. E a gente precisa se precaver, porque se ele tiver uma estimativa de sangramento com o procedimento que a gente precisa fazer, nós vamos fazer um bom plano de tratamento e planejar todas as medidas pré-operatórias e transoperatórias para que esse paciente não tenha nenhuma intercorrência durante o atendimento, tá? Eu vou mostrar para vocês agora que existe alguns remédios. A gente vai ver agora anticoagulantes orais e a gente vai ver que também tem um que é subcutâneo, tá? Vamos ver agora os anticoagulantes. Ó, nós temos aqui tanto por via oral quanto por via parenteral, que é com essa agulhinha. Então, passa a nossa pele, tecido subcutâneo, chega ali no músculo. Mas é tão pequenininha que não faz nem... não é tão dolorido quanto parece, tá?
Pessoal, dos anticoagulantes mais importantes que a gente tem aqui, vocês vão ouvir falar da heparina sódica, tá? Ela é muito potente. Hoje em dia, até por conta da Covid, ficou muito famosa uma heparina de baixo peso molecular, chamada Clexane. Ela é uma canetinha que a gente aplica ou na parte aqui do tríceps, tá? Do braço, ou na barriga. E aí ela é subcutânea e super fácil a aplicação, só que ainda tem um valor bem alto na farmácia. Na época da Covid, eu lembro que a equipe médica prescreveu para o meu noivo, na época era meu noivo, né? Meu marido, e para minha sogra, uma caixinha que tinha 5 ou 7 unidades. Era R$495 que eu paguei mais ou menos na época, em cada caixa, tá? Mas realmente ainda tem um valor bem alto. Um outro anticoagulante importante e potente que vocês precisam saber é a varfarina. A varfarina, aqui a gente tem um ponto, um X de questão bem importante. Ela é antagonista da vitamina K. A vitamina K no nosso organismo, a gente consegue adquirir ela tomando, sim, a vitamina K, né? Ela é uma medicação, mas nós temos circulante no nosso organismo, porque como a gente se alimenta, tem através dos alimentos também. A vitamina K ajuda na cascata de coagulação do nosso organismo, de uma forma natural, tá? A varfarina, ela é antagonista, ou seja, ela vem contra a ação da vitamina K do nosso corpo. Então, quando a gente toma varfarina, a gente já precisa entender que ela vai afetar a cascata de coagulação. Para quem não está entendendo sobre cascata de coagulação, é conhecimento prévio de vocês. Então, eu sugiro que vocês pesquisem de forma autônoma sobre cascata de coagulação, tá bom? Aqui, ó, nós temos novos anticoagulantes no mercado que vocês podem ouvir falar, que é o Xarelto e o Pradaxa, tá? Vou finalizar aqui essa aula e vou para a parte 3.